o glitter na sobrancelha. Tá vendo? Então, assim, a gente faz todo o glitter na parte do ponto de iluminação e depois a gente coloca um pouquinho na sobrancelha, que dá aquele ar de ponto iluminado, sabe? Aumenta o olhar. Então, a gente trabalhou bastante nesse olho dela, que já dá para ficar maravilhoso, né? E aí, agora a gente vai fazer a parte de baixo, acabar de colar os cílios, passar o batom para a gente poder mostrar o resultado e eu falar um pouco para vocês do que eu fiz aqui para final de ano. Tá bom? Gente, olha, esse cílio tá um negócio doido, olha. O Wellington tá mostrando aí para vocês mais pertinho. Super volumoso. Jéssica vai abrir o olho aqui, que ela acabou de colar o cílio. Ficou lindo. Lindo demais. E deu aquele tchan, né, do preto, porque o preto na maquiagem dá um tchan, né? É. Aí com os cílios, tá vendo? Aí a gente vai fazer o acabamento, tem que passar o rímel embaixo para dar uma junção junto com os cílios. Tá? Porque senão fica muito artificial. Então, a gente tem que juntar um no outro, tá? Para ficar perfeito. Olha só, mas já deu uma olhada. Já, ela realmente, como a Paulinha falou, ele ainda não está coladinho, porque ela ainda está fazendo. Só para a gente ver aqui o passo a passo, e daqui um pouquinho a gente volta para a make para encerrar, tá bom? Fica à vontade aí, meninas. E agora eu vou conversar, vou bater um papo com a Grazi Torres, que é psicóloga, está sempre aqui com a gente no programa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão. Afinal de contas, é uma época onde as pessoas ficam mais sensíveis, onde realmente muitos acabam revendo algumas situações de vida e abrindo aí o espaço no coração para perdoar. Não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, Carol. É isso mesmo, né? Essa época é muito mágica. Então, as pessoas ficam muito mais sensíveis, ficam muito mais assim apegadas aos relacionamentos, onde todo mundo quer se confraternizar, quer encontrar. E quando você se depara com alguém que te magoou esse ano, né? O que fazer, né? Perdoar. Né? Não precisa necessariamente falar com a pessoa, né, Carol? Acho que isso é muito importante. Que às vezes a pessoa, mas eu nem tenho mais contato, mas tira essa mágoa do seu coração, né? Essa mágoa, ela está fazendo você ficar como? Doente, triste, deprimido, com raiva. E esses sentimentos não acrescentem nada na sua vida. Né? Mas antes de você perdoar o outro, é muito importante você perdoar a si mesmo. Né, Carol? E como é difícil, né? Como nesse momento é um momento mágico, onde a gente faz muitas reflexões sobre a nossa vida, sobre o nosso ano. Quantas coisas nós fizemos que a gente hoje se arrepende, ou que nós tivemos uma atitude que também magoou o outro, que não foi muito bacana, quantas falhas, quantos erros, quantas questões mal resolvidas. Né? Eu acho que é importante parar um pouquinho, olhar para dentro de si e começar a se perdoar, né? Para todas as questões mal resolvidas, por todos os erros cometidos, que através, quando a gente tem essa possibilidade de nos perdoar e perdoar o outro, isso significa que nós somos pessoas gratas, né? Só as pessoas gratas são capazes de perdoar, né? E quem somos nós para não perdoar alguém, né? Se a gente, né, for voltar no Natal, né, que é o nascimento de Jesus, né, vamos olhar a história, né, independente da sua religião, né, respeita a religião de todos, mas se Ele que é Ele nos perdoa, quem somos nós para ficar julgando o outro, né? É claro que sempre vamos ter alguma atitude que não vai ser bacana, né? Quantas vezes a gente também não agiu bem com o outro, né, porque estava nervoso, ou porque estava com algum problema? Então, para um pouquinho esse ano, reflita, né, seja grato para você poder aprender uma lição com cada erro cometido, com cada experiência que você está tendo. É isso que vai fazer você crescer, é isso que vai fazer você superar as dificuldades. Né? E quando você perdoa, você se liberta da dor e da mágoa. E com isso você fica como? Liberto. Você fica em paz, você fica tranquilo, você consegue realmente reconstruir, se ressignificar em cima dessas dores, em cima desses aprendizados, que tudo na nossa vida é aprendizado, né, Carol? Nós estamos o tempo todo aprendendo, e se a gente não parar para a gente perceber a nossa própria história, o nosso comportamento e o comportamento do outro, a gente acaba se perdendo, e aí a gente só vai ficar o quê? Julgando o outro, apontando o dedo para o outro, e não percebendo que nós
nós também somos responsáveis, né? Que toda experiência sempre tem algo para ser aprendido. Então, que a gente possa expandir a nossa mente, que a gente possa realmente perdoar a si mesmo e poder perdoar o outro, né? Para poder libertar dessa dor, dessa mágoa, dessa tristeza. E aí sim, vai conseguir terminar o ano com uma sensação de gratidão, de paz, de tranquilidade. Sem dúvida, isso faz toda a diferença. A Grazi falou também essa questão do perdão a si mesmo. Quantas pessoas erram e não aceitam, ou que estão erradas, ou que, né, que precisam se perdoar. E isso é uma coisa muito comum, acredito que com todos nós. A gente, em algumas situações, não quer enxergar o nosso erro, a gente está fazendo alguma coisa errada e não quer enxergar isso. A gente é humano, nós somos falhos mesmo, não tem jeito, e a gente vai tentando se ajustar e aperfeiçoar as coisas. Uma outra coisa também, Grazi, importante que eu acho a gente colocar, é pedir perdão. Quantas pessoas têm dificuldade de falar assim, me desculpa pelo que eu fiz? Às vezes na sua casa, às vezes com o teu esposo, ou com a tua esposa, ou com a sua mãe, ou com o seu pai. Às vezes ele te magoou, ou você, de repente, que tomou essa atitude aí, fez alguma coisa errada, não estava falando de legal, deu uma resposta atravessada, e depois age como se nada tivesse acontecido, e não pede desculpa. Isso é muito comum, e isso é ruim, porque o outro fica com aquele lixinho acumulado, né? Então, é legal a gente também pedir desculpa quando a gente está errado, né, Grazi? Então, é super normal e muito importante, né? Porque também é libertador para o outro que foi magoado e para aquela pessoa que teve um ato, né, que está pedindo desculpas. Mas a gente tem que perceber, Carol, que desculpas, com licença, tem algumas coisinhas que ela é passada, né? Ela é aprendido. Então, se a família não começar a praticar essas gentilezas na criança desde pequenininho, ela vai crescer, ela vai fazer um monte de coisa, ela depois vai te tratar como se nada tivesse acontecido e simplesmente... passou, eu já estou falando com você numa boa, então você já me desculpou. Por quê? Porque não aprendeu isso na infância. Então, é fundamental os pais passarem o desculpas, por favor, com licença, né? Essas regrinhas básicas de gentileza. É muito importante a família passar isso para a criança, para que ela seja um adulto que perceba o próprio erro e peça desculpas. Mesmo que depois ele trate o outro numa boa. Mas é importante a gente perceber o nosso erro, né? Porque nós somos falhos, você falou muito bem, nós somos falhos, nós vamos errar todos os dias. Às vezes a gente vai se comportar de uma forma ruim, de uma forma que você não concorda, não é nem para poder te agredir, às vezes é porque você está vivendo tanto no automático que quando você percebe, você já foi um pouco mais grosseira, ou você não tratou o outro como o outro deveria, não deu a tanta importância. Então é fundamental, primeiramente, você mostrar isso para o outro, né, Carol? Eu acho que a gente precisa não ficar guardando esses lixos, mas mostrar, não digo brigar, mas mostrar, poxa, você teve uma atitude que eu não gostei, me desculpa, né? Você pode me pedir desculpas, ou você pede desculpa, mas e o outro também reconhecer, né? Nós somos falhos, e cada um tem um ponto de vista, cada um vai viver a sua vida de acordo com a sua história, de acordo com a forma como foi criado, e isso faz toda a diferença. Nem sempre a forma como eu me comporto, você vai se comportar comigo, e isso pode gerar o quê? Pode gerar mágoa, pode gerar tristeza. Então, por favor, é fundamental colocar para o outro quando algo te magoou, quando algo te feriu. Para quê? Para você poder ter a oportunidade de reconhecer o seu erro, de você mudar a sua atitude e de você pedir desculpas ou pedir perdão. Então, é fundamental isso, né? Porque o perdão, eu acho assim, não é só essa época que a gente tem que pedir perdão, que a gente tem que se reconciliar. É o ano inteiro, né? É muito importante a gente estar em paz com a gente e com o outro. Claro, vivemos em sociedade, nem sempre o outro vai ter o comportamento que a gente deseja, mas é fundamental a gente parar e dizer isso para o outro, de uma forma clara, objetiva, sem briga, sem impor. Ninguém é obrigado a viver nem fazer o que você faz, mas é importante ter respeito, né? E os relacionamentos, eles são baseados em respeito, em amor, em afeto, em troca. Então, achei essa pauta bacana por causa disso, né? Acho que é importante a gente se perdoar e a gente perdoar o outro e a gente dizer isso para o outro. Sim, sem dúvida. O Natal, a gente, na verdade, a gente usa como um simbolismo por conta do nascimento de Jesus, mas a Grazi está super certa. É uma situação do perdão que a gente deve praticar, exercitar sempre. É uma constante em nossa vida. Se eu magoar alguém que eu gosto muito e eu tenho consciência que eu fiz isso,
eu fico incomodada. Eu deito no travesseiro e falo, eu preciso pedir desculpa. Porque aquilo incomoda a gente. Você sente aquilo dentro do seu coração te incomodando. Então, isso é muito importante. Independente se o outro vai te desculpar ou não, que aí já é uma questão dele com ele mesmo. Você fazer isso, você já vai se sentir mais leve, já vai se sentir mais tranquilo. Então, realmente, é muito importante, faz toda a diferença. Queria te agradecer, Grazi, caminhou aí 2018 com a gente, com tantas pautas legais, interessantes, a gente encerrando aí com essa pauta maravilhosa. Ai, Carol, eu que quero agradecer. Muita gratidão por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com você, com várias pautas. Eu acho que a gente levou muita qualidade, né, para dentro da casa das pessoas. Né? Eu acho que a gente elucidou muitos assuntos e, com certeza, eu tenho certeza que a gente ajudou muito as pessoas que estão do outro lado da telinha. É isso, sem dúvida, né? Acho que é compartilhar isso tudo, faz parte realmente desse nosso contexto. E que em 2019 a gente continue aí trazendo pautas bem legais para você que está em casa, para a gente compartilhar aí junto. Obrigada, Grazi, mais uma vez. Obrigada, Carol, eu que agradeço muito. E agora a gente vai dar uma pausa rapidinho, a gente vai para os nossos comerciais e já estaremos de volta. Não sai daí, não. Nós, da Drogaria Cristal, desejamos que o seu Natal seja repleto de saúde e que o maior remédio para os corações continue sendo o amor, que o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus permaneça em nossos corações o ano todo. A Drogaria Cristal deseja a você boas festas! O Arte na Avenida desenvolve atividades para